E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio Flamboyant, isso mesmo, eu sou ator aqui de Queimadas e estamos aí na Semana do Teatro, né, de 14 a 18 de dezembro. É um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que contemplou assim, vários artistas aqui de toda a cidade e também do Brasil, né? Que foi uma lei federal, então contemplou todo mundo. E que está ajudando muito porque está parado, né, por causa da pandemia e fechou tudo, parou tudo e a galera, nós, vive disso, né. Então, veio esse edital, eu escrevi um projeto, foi aprovado, era o edital, foi um projeto no edital Oficinas e Mediações, promovido pela Prefeitura e a Secretaria a Secult, né? Aí, estou aqui, então, ali em cima na imagem Don Quixote, né? Uma encenação de Delírios Quixotescos, que foi uma peça aqui de Campina Grande, e ao lado tem uma frase aí do Stanislavski, né? Que é um grande diretor russo aí que influenciou muito. Que ele fala assim: em cena, não corram por correr, nem sofram por sofrer. Não atuem de modo vago, pela ação simplesmente. Atuem sempre com um objetivo. E é muito verídico, né? Porque quando a gente tá atuando, a gente sempre não tá fazendo aquilo mecanicamente, né? A gente sempre tá atento ao nosso corpo, onde é que tá pisando, qual o companheiro que tá ali, que não tá, o tempo de cena, as palavras que você vai ter que dialogar lá. Então você tem que estar totalmente vivo, totalmente ativo, com o corpo, com a mente, tudo concentrado ali naquela mesma atividade. Então não dá para fazer meramente mecânico, né? Então vamos começar, né? O que é o teatro? Teatro, né, galera? Lugar para ver. Então, galera, o teatro é um termo de origem grega que significa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para as apresentações e o edifício onde são apresentadas essas peças. Então, é o teatro que todo mundo faz, mas também é o espaço físico onde é feito as apresentações e as peças, os ensaios também. E esse nome teatro, né, vem do termo grego, né, teatron, que vai significar lugar para ver. Esse termo aí foi dos gregos, né? Aí, de onde vem o teatro, né? A origem do teatro. A origem do teatro remonta ao homem primitivo e a todas as suas formas de rituais. Esses rituais eram associados à caça, colheita, morte e etc. Também danças, imitações de animais, culto aos deuses e outras práticas lúdicas, né? Então o homem primitivo ele gesticulava, ele fazia gestos, fazia pintura. Então eles tinha uma linguagem, né? Uma linguagem performática de teatro, né? Então ele surge lá do homem primitivo mesmo. Mas esse termo teatro é grego, né? Que acredita-se que a ideia de teatro, tal como conhecemos hoje, surgiu lá na Grécia Antiga, no século IV a.C. E teve sua origem em cerimônias religiosas em honra a Dionísio, que era o deus grego do vinho. Então, eles tinham suas cerimônias religiosas em honra aos deuses,
Aí tinha o Dionísio, que era o deus do vinho. Aí nessas celebrações da colheita das uvas, havia música, dança e apresentações de ditirambo. Que ditirambo era um hino que era cantado e representado por um coro fantasiado. Então, a partir daí o teatro passou a não só ser o local físico para onde o público se deslocava para ver a cerimônia, como as próprias representações. Aí aos poucos que foram adquirindo assim, uma forma teatral, com a introdução de história sobre os grandes heróis gregos, que era a dramaturgia, né? Mas essa revolução aconteceu assim de início por um sacerdote de Dionísio, chamado Térspes. Ele deu início a uma revolução. Por quê? Porque antigamente no ditirambo, todo mundo recitava assim: Viva Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Ele é formidável, ele ensinou ao homem o cultivo da uva. Aí Tespes, em vez de falar como todo mundo falava, ele falou: Viva, eu Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Eu sou formidável, eu ensinei ao homem o cultivo da uva. Aí, a partir daí, né? Então, a partir daí também surgiu dramaturgia, que é a arte de escrever peças de teatro. E o dramaturgo é aquela pessoa que escreve a composição, o texto, né? O texto para ensinação. No teatro grego ainda existiam dois gêneros, né? Que eram as tragédias, que tinham a intenção de contar as histórias dos grandes heróis gregos, das suas batalhas, de todo esse sofrimento, né, das batalhas, sua coragem para representar um povo. Mas também tinha as comédias, né, que conta a história de pessoas comuns e com o objetivo de provocar o riso, né? Então, era a tragédia e a comédia. Eu vou colocar um videozinho para complementar aqui. Neste curso, você vai ver que para contar histórias, o teatro se utiliza ao mesmo tempo da palavra, da dança, do canto, da pintura, da escultura, da caracterização e de muitos outros recursos. Tudo acontecendo ao vivo, na hora. Você vai ver que o teatro se transformou através dos séculos. Todos falam nesse casamento. Todos me dão um parabéns. E que para fazer teatro, basta ter alguém que represente um papel. O seu desprezo por sócio foi mais profundo do que... E alguém que assista a isso. Ou seja, basta um ator e o público. O meu nome é Ari e eu sou porteiro deste prédio há 12 anos. Com a ajuda dessa turma que mora aqui, você vai ver que teatro tem tudo a ver com contar histórias. O que não falta aqui neste prédio é história para contar. Você sabe, basta aparecer uma pessoa, um ser humano diante de nossos olhos e pronto, já tem uma história pronta para começar. Imagine então 300, que é mais ou menos o número de pessoas que moram aqui nesse edifício. É história que não acaba mais. Na teleaula de hoje, vamos ver o que é e qual a origem das artes cênicas. Vamos ver como o teatro surgiu no mundo e como o espaço e a atitude do espectador no teatro foram mudando com o tempo. E vamos também aprender um pouco sobre dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. O mundo é um palco?
Você acha que o trabalho que ela está fazendo é um teatro? É um teatro porque ela precisa gesticular e são gestos repetitivos. Para que o pessoal passe, para que o pessoal pare. Não levo desse lado assim. Lógico que não. Tem cara que tá fazendo teatro. Eu acho que não. Eu acho que pra mim ela é aquelas pessoas normais que ficam monitorando o trânsito, pra correr tudo bem. Acho. Você acha parecido o que ela tá fazendo? Muito. Se for teatro, ela está representando bem. Através dos gestos que nós fazemos no cruzamento, nós estamos tentando passar uma informação. E pelo visto essa informação ela é bem interpretada. E o senhor faz teatro? Na minha profissão eu fiz. Hoje em dia eu não trabalho mais, mas toda profissão você faz teatro, não é? A gente é um ator, né? Todo mundo é um ator, eu acho. Né? É um trabalho, não tem como representar, você trabalha mesmo. O mundo é um palco. Olha, eu acredito que sim, porque a gente percebe que as pessoas estão interpretando o tempo todo. Eu tenho que fazer o meu mundo e meu mundo é o teatro, né? Eu acho que o mundo é um palco e você tem que saber interpretar em cima dele. Acho que... Pensando bem no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a gente fala uns textos decorados. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, volte sempre. E age como se fosse um personagem. Assina aqui. Bom dia, senhor. Seu Carlos, correspondência para o senhor. Bom dia, dona Carol. A Bruna está aqui embaixo esperando o senhor. Claro, pode ficar tranquilo, eu aviso. Tudo isso é teatro? Antes de responder, melhor começar dizendo que teatro tem a ver com história. Os ser histórias e para suas apresenta do pulmar aspecto, qual se abrigam a dança, a ópera, o circo e, é claro, o teatro. Com 50 anos na carroça. Ópera, circo, Teatro e um mundo de manifestações artísticas populares. O Brasil é um país de grande riqueza e diversidade na hora de contar histórias. E isso diz muito sobre o nosso país. Tem contador de histórias, circo, Bumba Meu Boi, folguedo, reizado, teatro de rua. As artes cênicas, elas podem contar a história de um país, dependendo do modo como se organizem os artistas para contar essa história. O papel das artes cênicas na formação da nação, em sendo a nação constituída por sujeitos, por grupos, por classes, ele é fundamental e essencial, tanto para que os indivíduos possam ter uma identidade acerca de si mesmo no tempo em que eles vivem, bem como ter acesso à memória daqueles que os antecederam. Bom dia, Ari. Bom dia. É um convite, é? Convite de casamento da minha sobrinha. Sabia que isso tem tudo a ver com artes cênicas? A origem das artes cênicas está diretamente ligada aos rituais de comunhão e reverência aos deuses, realizados pelos povos antigos. Ora, hoje a gente festeja um casamento pelo mesmo motivo, a comunhão. Os gregos antigos faziam seus rituais de adoração aos seus inúmeros deuses. Hoje, a gente faz outros tipos de rituais religiosos, mas a busca é a mesma: estabelecer contato com o grande mistério que é a nossa vida e, claro, a nossa morte. O ser humano não vive sem os seus rituais, ou seja, não vive sem as artes cênicas. Ritual. A repetição de um conjunto de práticas consagradas pelo uso e ou por normas e que se deve observar em ocasiões determinadas.
A solenidade de posse de um presidente da República, ou mesmo a entrega da taça de campeão ao time de futebol, por exemplo, segue um ritual. Eu acho que o teatro está intimamente ligado com a vida, com o cotidiano, por isso é que ele não morre nunca, porque ele é uma arte viva. Olha, o teatro do palco te dá a possibilidade de desenvolver o teu lado intelectivo para você ampliar o seu imaginário. Inclusive para você começar a pensar na sua própria vida e na vida que te cerca, para encontrar soluções, formas, ter uma posição analítica do que está acontecendo ao seu redor e no mundo. Vamos pensar um pouco. Para fazer teatro, é preciso alguém que represente o papel. Um ator ou atriz que conte uma história. Alguém que assista a isso, o público. E que tudo seja feito ao vivo. Ou seja, o ator, o que conta, e o público, o que acompanha a história. E isso pode acontecer em qualquer lugar. Cadê a paz? Ari, é verdade que foram os gregos que inventaram o teatro? Bem, muita gente diz isto. Mas, na verdade, os gregos inventaram o teatro grego. O teatro sempre esteve presente nas representações das mais antigas civilizações, em todos os lugares do planeta, inclusive aqui, na América do Sul. Mas uma coisa é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte chamada teatro. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Sacerdotes e seguidores reuniam-se no templo ou saíam em procissão, entoando hinos de louvor ao deus. Viva Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Ele é formidável. Ele ensinou ao homem o cultivo da uva. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio chamado Tespes deu início a uma revolução. Durante o culto, em vez de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou: Eu, Dionísio, sou formidável. Ao cantar "Eu, Dionísio", em vez de "Ele, Dionísio", Tespes inventou de uma só tacada o ofício do ator e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir de Tespes, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, atingindo seu auge na Atenas do século V a.C., quando grandes edifícios ao ar livre foram destinados a ele, os teatros. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e também ouvir os atores representando. E olha que alguns teatros tinham capacidade para mais de 10 mil pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante: proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento ao grupo. Hoje, além dos teatros, vários espaços desempenham essa função. Ai, Ari, não quero nem ver. Mais alguma tragédia? Que tragédia, dona Leila. Já basta a notícia dos telejornais. É que do jeito que o mundo está hoje, imaginar uma tragédia é a coisa mais fácil. Adivinha de onde veio essa história de tragédia? Dos gregos. A tragédia grega era um modo de contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram geralmente ligados a questões de lei, justiça e destino. A tragédia servia também para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. Mas eu gosto mesmo de uma boa comédia, para relaxar e esquecer dos problemas do dia a dia. Você está pensando nos gregos? Pois pensou certo.
Ao contrário das tragédias, as comédias gregas não tinham finais tristes. Seus personagens eram pessoas comuns, do povo e até mesmo bichos. E seu principal objetivo era provocar o riso do espectador. Para Aristóteles, o teatro tinha uma função terapêutica. Ajudava a eliminar os excessos emocionais. O povo voltava mais aliviado para casa. Esse processo é conhecido como Então, galera, aí depois da tragédia vem o teatro romano, né? O teatro romano, ele perde aquele caráter do sagrado, porque lá no teatro grego tem associação com os deuses e tudo mais. Já aqui no romano ele perde essa associação e ele visa mais o entretenimento do público, né? Ele teve essa fase aí. Mas tem uma fase também que é do circo romano, que é o Coliseu, né? Que é uma fase que caracteriza a decadência, né, do Império. Eles tinham competições violentas entre si e também geralmente contra os cristãos, né? Eles perseguiam muito a igreja nesse tempo, os cristãos. Depois de Roma, o teatro ele surge lá na Idade Média, né? A Idade Média que começou com a queda do Império Romano, depois do Império Romano do Ocidente, em 1476 d.C. até 1453. Aí o teatro ele ressurge durante as missas de Páscoa, né? Para dramatizar as Marias em busca do corpo de Cristo, e como uma forma de divulgar os ensinamentos da Bíblia, né? Aí a forma era só para divulgar os ensinamentos mesmo. E durante a Idade Média ele esteve atrelado só aos serviços religiosos da Igreja Católica, né? E inclusive depois que ele foi proibido, quem ele foi considerado como profano é o teatro sagrado e o profano, né? Quando saiu de dentro da igreja, ele foi considerado profano. Então os atores não podiam, por lei, eles não podiam ser sepultados nos cemitérios normais, já que o clero, né, que ele considerava que a profissão do ator era a representação do falso. Aí depois da Idade Média vem o Renascimento, né, com Michelangelo, Leonardo da Vinci, o pensamento racional, o homem como centro, agora o iluminismo. E o teatro no Renascimento, por volta de 1500, surge na Itália, no século XV, um teatro itinerante. Por que era um teatro itinerante? Porque eles saíam de lugar em lugar, eles não tinham moradia fixa, não tinha nada fixo, era mambembes, eles saíam de lugares em lugares. E era comédia dell'arte, né? Ela surge na Itália, era uma arte do improviso, mas ela se desenvolveu lá na França. Era um roteiro improvisado, os atores interpretavam seus personagens, contavam uma história, com muitos elementos de comédia, né? E acrobacias, e foi sempre assim, muito popular, né? Até o século XVIII. A cada ator já tinha seu personagem fixo, né? Que era... ele representava durante toda a vida, que era o Arlequim, a Colombina, o Pantalone. Então eram fixos, né, na verdade.
objetivo do teatro, a princípio e agora, foi e é oferecer um espelho à vida, mostrar a virtude seus próprios traços, ao vício sua verdadeira imagem e a cada idade e geração sua fisionomia e características. Hamlet é uma das peças de teatro mais famosas do mundo, escrita pelo inglês William Shakespeare há mais de 400 anos. Nesse trecho que eu acabei de declamar, Hamlet diz que o teatro é um espelho, onde a sociedade e as pessoas se refletem. Um espelho da vida e do mundo. Será mesmo? Que papel que você gostaria de representar que tem a ver com você? Um palhaço. Papai Noel. Um anjo. Uma palhaça. Por quê? Acho que eu sou muito religiosa. Chapeuzinho vermelho? Vamos tentar fazer? Vamos. Então vamos. Na teleaula de hoje, vamos ver como os romanos recriaram o teatro grego. Vamos conhecer o circo romano e a nova atitude dos espectadores de teatro. Vamos ver como o teatro surgiu dentro das igrejas e como ganhou as ruas. E aí, o teatro reflete a vida? Será que o carro da Salete quebrou? Ela saiu daqui de bicicleta? Não, ela está indo para o trabalho de bicicleta mesmo. Por que será? Salete do 112 trabalha numa repartição pública no centro da cidade e sempre foi ao trabalho de carro. Mas recentemente comprou uma bicicleta e agora só faz o itinerário pedalando. Essas mudanças no hábito da Salete devem ser reflexo de alguma mudança em sua vida. Mas é preciso olhar as coisas com cuidado. Quem olha distraidamente para a Roma antiga, por exemplo, pode achar que se trata de um simples reflexo do mundo grego. E não é bem por aí. Depois de seu glorioso apogeu, os gregos decaíram e foram dominados por outros povos, particularmente pelos romanos, a partir dos 3 últimos séculos antes de Cristo. A Grécia cativa cativou Roma, escreveu um poeta romano. Ou seja, mesmo dominados, os gregos encantaram os romanos. Os deuses e mitos da Grécia foram apropriados pelos romanos, rebatizados com outros nomes. Zeus, deus pai dos gregos, virou o Júpiter romano. Afrodite, deusa grega do amor, virou Vênus. E Dionísio, o deus grego do vinho, virou Baco. Ué, então os romanos eram um espelho dos gregos, sim. Só com nomes diferentes. Também não é assim, dona Leila. Os romanos importaram a cultura grega, mas tinham seu próprio jeito de ser. Para os gregos, o teatro era uma conexão direta com o sagrado. Os sofrimentos dos heróis das tragédias gregas provocavam sentimentos de piedade e temor nos espectadores. Muito importante voltar aos clássicos, muito importante voltar às tragédias gregas, porque nelas a gente encontra aquilo que de mais profundo se alcançou em termos de reflexão da alma humana. E nesse sentido, o homem, há 25 séculos, continua sendo o mesmo homem e é possível encontrar nas tragédias gregas elementos que façam com que nós hoje nos compreendamos de uma forma mais profunda, por conta de um contato intenso com essas obras. O teatro romano perde esses ares de ritual sagrado e se transforma num espetáculo de distração e deleite. A comédia toma o lugar da tragédia. O teatro vale mais como diversão. Bom dia. Quem é? É o novo namorado da dona Salete. Ele é lutador de jiu-jitsu e participa dessas competições de Vale Tudo. Eu nunca tinha pensado nisso, mas essas competições de Vale Tudo têm tudo a ver com o circo romano. Mas só que eu prefiro 1000 vezes ir a um estádio assistir um jogo de futebol.
que, diga-se de passagem, também tem tudo a ver com o circo romano. Os estádios de futebol até se parecem com o Coliseu, uma espécie de Maracanã dos espetáculos romanos daqueles tempos. O circo romano é bem diferente daquilo que a gente entende como circo hoje. Ele era uma demonstração num estádio de competição violenta, principalmente entre os romanos e então os primeiros cristãos, que eram sacrificados publicamente. Então ele era muito violento, ele era uma demonstração da decadência do Império Romano. Ele era um retrato do que era a decadência do Império Romano. Enquanto que o circo moderno é bem diferente, porque ele é demonstração de habilidade, ele é pela alegria do público. Primeira vez que você vem ao circo? Não, segunda. Não, imagina. Muitas vezes. Segunda vez. Nunca tinha visto. Acho que é uma terceira, quarta vez. Você já foi ao teatro? Já. E você acha que o circo tem a ver com o teatro? Eu acho que sim. Os dois estão representando, né? Uai, tem tudo a ver, tudo igual, né? E pra você, o circo tem alguma coisa a ver com o teatro? Sim, eu acho que os dois expressam a cultura, a arte, né? Se você fosse representar um personagem no circo, qual que seria? Acho que o palhaço. Uma princesa. Malabarista. Um pouquinho de palhaça, um pouco de trapezista. Poder voar, né? O palhaço transmite a graça, transmite a alegria, e é isso que as pessoas estão precisando. Olha, o circo e o teatro caminham e nascem juntos. A diferença entre eles é que o circo é demonstração de habilidades, enquanto o teatro tem a representação. Representa-se uma situação, uma ação, e o público entende o que os personagens estão vivendo ali. As duas artes comungam no sentido de serem artes cênicas, expressão de pessoas ao vivo para um público presente ao vivo. Ari, você já foi ver a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, em Pernambuco? Não. Isso sim vale a pena ver. Foi um dos espetáculos mais emocionantes que eu vi na minha vida. Eu fico toda arrepiada só de lembrar, olha. É como se a gente estivesse vendo a Paixão de Cristo acontecendo bem na frente dos nossos olhos, ao vivo. Nada a ver com esses espetáculos de circo romano. Nada mesmo. Esse tipo de teatro surgiu quando Roma Imperial e seus circos já faziam parte do passado. Foi durante a Idade Média. A Idade Média foi um período de intensa atividade da religião católica. O teatro ressurge nessa época durante as missas de domingo de Páscoa, para dramatizar a chegada das Marias em busca do corpo de Cristo. A aceitação foi tão grande que a igreja passou a encenar outras passagens da Bíblia nas missas. Era uma forma de divulgar os ensinamentos bíblicos. As representações ganharam força e, com medo de perder o aspecto sagrado da missa, as autoridades católicas proibiram o teatro dentro das igrejas. Essa teatralização dos rituais católicos e das histórias bíblicas ganhou então a praça pública. Vamos pensar um pouco. Opa, peraí. Então aquele espetáculo ao ar livre em Nova Jerusalém que a dona Leila viu, esse, quem diria, tem passado medieval. Ou seja, esses autos religiosos, como eram conhecidas essas representações, ainda estão presentes em nossa cultura. O teatro popular brasileiro dos nossos dias ainda bebe nestas fontes medievais. E mais, os pastoris e as cavalhadas também têm influência direta do teatro medieval. O teatro catequético ele vai surgir como um expediente de ensinamento da moral e dos preceitos cristãos durante toda a Idade Média até chegar em 1200, 1300. Mas a gente tem também a sua expressão maior no nosso padre Anchieta, né, que vai tentar doutrinar os índios, ensinar uma nova filosofia, uma nova religião monoteísta aos índios, adotando o expediente também e as práticas do teatro catequético tão funcionais na Europa, né?
Esse teatro de rua ficou incorporado ao universo religioso durante muito tempo, mas aos poucos foi mudando e incorporando fatos e personagens do cotidiano. Tô indo pro norte. Se você quiser ir... Com você eu vou até pro inferno, quanto mais pro norte. No fim da Idade Média, o teatro já era totalmente laico, quer dizer, não religioso, e usava elementos do gênero teatral conhecido como farsa. A farsa é o menos sofisticado dos gêneros cômicos. Seu humor está apoiado no uso de estereótipos. É pouco refinado, mas muito eficiente e popular. A maioria dos programas humorísticos de televisão utiliza elementos deste gênero. E veja só que curioso. A raiz da farsa pode ser encontrada nos dramas satíricos gregos. O teatro de rua tem várias questões muito específicas. Primeiro, ele é muito aberto. Ele, em geral, é 180 graus. O público pode estar em várias posições para assistir o espetáculo. Ele não tem o conforto daquilo que a gente chama caixa preta, que é a caixa cênica, onde está o palco, né? Então, ele tem uma relação mais aberta. Ele tem que permitir ou não, por opção de quem o faz, a interferência das coisas que acontecem na rua, mas para ele ser essencialmente de rua, ele precisa dialogar com isso. Aquilo que está passando, seja um cachorro, um bêbado, um ônibus, ele precisa dialogar com isso. Além do que, a pessoa que está passando na rua, ela não está indo para assistir o espetáculo, ela é surpreendida pelo espetáculo. Então ela tem uma expectativa diferente daquela que sai de casa e vai ao teatro para assistir algum tipo de espetáculo. Então, galera, espero que tenha entendido um pouquinho. Aí depois do Renascimento, a comédia dell'arte, vem o teatro elisabetano, que corresponde ao teatro produzido durante o reinado da Elizabeth I, da Inglaterra, né? Em 1558 até 1603, tendo como seu grande expoente William Shakespeare, o famoso William Shakespeare, né? William escreveu muitas coisas, escreveu tragédia, comédias, entre outras, né? Escreveu Romeu e Julieta, Júlio César, Macbeth, Rei Lear, Otelo, Hamlet, e escreveu comédias também. Ele escreveu a Comédia dos Erros, Os Dois Cavaleiros de Verona, Sonho de uma Noite de Verão, Noite de Reis, Cymbeline, muita coisa Shakespeare escreveu, hein? Então, Molière nasceu em 1622 e morreu em 1673. Foi um dramaturgo francês, um dos maiores destaques do teatro francês no século XVII, né? Ele era ator, ensinador e considerado um dos mestres da comédia satírica. Molière, né? Leveza e criticidade, né? Então, Molière retratou de forma extraordinária grandes defeitos e virtudes da alma humana. Então, comportamentos, sentimentos de inveja, cobiça, orgulho, avareza, arrogância. Então ele pesquisou muito esses sentimentos para fazer suas obras. E os espetáculos eram muito divertidos, né? Impregnados de uma viva trama do cotidiano e uma visão satírica, né, dos costumes do tempo do século XVII, né? Ele denunciava os caminhos e descaminhos da sociedade na França, né, no século XVII. Ele era sarcástico e crítico, né? Então ele fez o Tartufo, Escola de Mulheres, Doce Imaginário, Don Juan,
burguês, fidalgo e entre outras coisas ele escreveu aí. Então, vamos lá. Sou um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Vivi de arte, vivi de amor. Nunca fiz mal a nenhuma criatura viva. Os atores não podem guardar segredos. Vão dizer tudo. Eles estão chegando aqui. Nós passamos por eles no caminho. Que recebam bom tratamento, pois são as crônicas do tempo. Na teleaula de hoje, vamos ver como o teatro passou de atividade marginal à profissão. Vamos testemunhar o surgimento de grupos teatrais como na Commedia dell'arte, o papel do teatro na formação do nacionalismo. E ainda vamos conhecer melhor dois dos maiores autores do teatro ocidental, Shakespeare e Molière. Bom dia. Bom dia. Ari, temos um problema. A Patrícia parou o carro na vaga errada de novo e o seu Lemos vai reclamar já já. Resolva isso pra mim, por favor. Mas o que é que eu digo a ele, dona Leila? Sei lá, invente uma explicação. Improvise alguma coisa. Na volta eu resolvo tudo. Improvise alguma coisa. Mas como é que eu vou improvisar? Afinal de contas, minha profissão é porteiro e não ator. Um palco do tamanho do mundo. Senhoras e senhores, obrigada por nos assistir. Se puderem contribuir com a nossa trupe, nós não queremos dinheiro, apenas a sua opinião. Fazer teatro é uma profissão? Sim, claro, é uma profissão. Vocês incorporam muitas outras profissões também. Você tem que dar o melhor de si para poder fazer ali o seu serviço. É uma profissão, sim. Fazer teatro é uma profissão como qualquer outra. Você vai exercer um serviço remunerado, você vai estar fazendo aquilo que você gosta e você vai estar dando uma contribuição para a sociedade. Para que serve o teatro? Serve para mostrar de uma outra forma a gente mesmo. Para educar, para mostrar bastante conhecimento. Oferecer vida. Além do conhecimento principal, as pessoas podem se influenciar e seguir uma carreira, por exemplo. Teatro sempre foi uma atividade que demanda tempo e recursos. Para exercê-la não basta a paixão. É preciso ter espaço, produção, disponibilidade para ensaios. Atuar é uma profissão. Edifício Esmeralda, bom dia. A síndica? Bom, ela está de férias. Seria só com ela? Pois não, obrigado. Dona Leila, a senhora precisa parar de brincar de mímica toda vez que me vê falando no telefone. O que você tem contra uma arte que existe desde a Roma Antiga? Não, e uma arte que evoluiu até os atores ambulantes da Idade Média, os saltimbancos. Eu só queria falar... Uma arte maravilhosa que deu na Commedia dell'arte e que criou personagens que nós amamos até hoje, como o Pierrot, a Colombina, o Arlequino. Puxa, dona Leila, eu não sabia que a senhora entendia tanto de mímica. Eu entendo, gosto e vou usar toda vez que precisar. Já se viu implicar com a Commedia dell'arte? Não é por nada, não. Mas para uma mímica, a dona Leila fala mais que a boca. Eu acho que o Didi deve ter alguma herança.
da comédia dell'arte, porque ele é um saltimbanco, aquele personagem que vive, que não armazena, que não quer saber de fortuna, de dinheiro. Ele quer viver o minuto a minuto da sua vida. É isso que é importante. Carrasco! Não, eu sou contra a pena de morte. Provador de comida, não, é muito perigoso. Ei, isso aqui é bom pra gente, ator. Pra gente quem, ô cara pálida? Desde quando mulher pode ser ator? Oh, claro que eu não posso ser ator, eu sou uma atriz. Ô, Colombina, se liga, estamos no século XV. Todos os papéis eram representados por homens. Por enquanto, meu caro Pierrot, o mundo está mudando rapidamente, esqueceu? Existia um preconceito muito grande contra a mulher, as pessoas que faziam teatro. Não eram convenientemente respeitadas. Eram admiradas pelo seu talento, mas não eram respeitadas humanamente. Até os anos 70, quando nós conseguimos realmente a regulamentação da profissão, né, que nós começamos a ter uma outra postura, um outro andamento profissional, até chegar aos dias de hoje, onde as famílias ficam orgulhosíssimas quando tem um membro de sua família atuando em teatro, ou em televisão ou em cinema. Salve! Há quanto tempo vocês não apareciam, hein? A gente está morando longe, seu Ari. Mas hoje é dia de festa, vamos comemorar o aniversário do sogrão. Ótimo! Ouviram? Sogrão. E pensar que a família dos dois vivia brigando. Não queriam saber do namoro. Um caso de Romeu e Julieta, que ao contrário da tragédia de Shakespeare, acabou bem. Em Romeu e Julieta, o texto mais conhecido de Shakespeare, o amor contrariado de dois jovens termina em tragédia. Mas o gênio do dramaturgo inglês não ficou nisso. Escreveu também comédias e peças históricas. As peças históricas contribuíram para reforçar um sentimento que percorreu a Europa no Renascimento, o nacionalismo. Teatro e nacionalismo se deram tão bem que na Inglaterra, essa época é conhecida como a do teatro elisabetano. A rainha Elizabeth I contava com Shakespeare e seus colegas para contar as histórias de seus heróis e reforçar o orgulho nacional do povo. Shakespeare foi um homem de teatro como prefeito e administrava seu teatro, o Globe. O Globe, é preciso contextualizá-lo dentro do instante da era elisabetana, porque ele é um teatro de formas muito específicas e que serve a um espírito e a um novo empreendimento financeiro, né? E serve, sobretudo, ao homem de seu tempo, de um tempo de expansionismo que a rainha Elizabeth I instaurou na Inglaterra. O palco elisabetano, também conhecido popularmente como palco inglês, a característica principal dele está na anatomia, que é composta, do lado da representação, de 3 espaços distintos. Sendo que o mais importante é o avanço do proscênio, que até então não existia. Considerando que, do ponto de vista do espectador, a plateia chegava e assistia o espetáculo numa semi-arena, enxergava o espetáculo de 3 lados. Portanto, ela tinha uma força modificadora muito grande sobre a atuação do ator, porque também esta primeira ala da plateia era devotada ao público mais simples, comum, que tinha menos posse. Então ele chegava, ficava em pé assistindo o espetáculo e muitas vezes ele se misturava à fábula e, sobretudo, a fábula chegar até o proscênio e dialogar. O espectador italiano vai tirar a observação do espectador com relação ao espetáculo pelos 3 lados, coloca o espectador frontal, quer dizer, de frente, estabelece a 4ª parede, que para nós também é uma frase muito comum, que é uma relação, é uma parede de vidro que aparta o fenômeno teatral em cena
e o espectador passa a ser um contemplador da obra de arte, sobretudo de uma forma passiva, né? E ele também traduz a arquitetura social e política da época, porque é um teatro burguês, né? Então as classes sociais estão muito bem representadas dentro de um palco italiano. Tudo bem, seu Lemos? Tudo bem pra você, né, senhorinha, que tem saúde. Porque eu sou um homem doente. Muito doente. Ei, espera aí. Segura aí. Deixa eu entrar, peraí. Viu só que energia? A doença de seu Lemos está só na imaginação. Um doente imaginário, como na peça de Molière. Mais novo do que Shakespeare, mas quase contemporâneo, o francês Molière se dedicou exclusivamente à comédia. Tinha olho clínico para detectar as fraquezas e ridículos humanos. Criticou não só doentes imaginários, mas velhos que se casam com mocinhas, avarentos, falsas elegantes, falsos beatos. Molière também foi ator e empresário. Sua companhia deu origem à Comédie Française, que atua até hoje em Paris, num teatro justamente conhecido como a Casa de Molière. Shakespeare e Molière são dois autores dos mais importantes para o teatro mundial. São dois dramaturgos do mais alto calibre, dois escritores de teatro que chegaram a uma profunda compreensão da alma humana, uma profunda compreensão das relações políticas e sociais do seu tempo. E são autores também que, de uma certa forma, viraram clássicos, porque após muitos séculos, né, em relação àquele em que eles escreviam, eles continuam atuais. Quer dizer, eles falaram tão profundamente a respeito da alma humana, tão profundamente a respeito do seu tempo, que a despeito da própria vontade, eles se tornaram atemporais. Então, então, aí, beleza? Depois de Molière, vem no Brasil, né? O teatro no Brasil. E de onde vem esse teatro, né, no Brasil? No Brasil, o teatro surgiu por volta de século XVI, né? Através de composições teatrais escritas pelos padres jesuítas na ação de divulgação da fé religiosa nos índios, né? Como os índios tinham seus rituais, o canto, a dança, aí através dessas demonstrações os padres jesuítas começaram a catequizar os índios, né? Então eles impuseram sua doutrina nos índios através do teatro, o teatro de catequese, né? E o padre mais relevante foi o padre Anchieta, né? Um dos principais jesuítas que fizeram isso. Aí só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, que a arte de representar aí começou a se desenvolver mais intensamente, entendeu? Foram inaugurados vários teatros e companhias. Grandes teatros começaram a chegar no Brasil, porém, além deles serem estrangeiros, né, refletiam os gostos dos europeus daquela época. Eram somente para os aristocratas, né? O povo não podia participar de nada disso, né? O Dom João VI, ele assinou um decreto em 28 de maio de 1810 para construir teatros decentes, que ele falou, né? Aí, com a inauguração desses teatros e companhias teatrais, a primeira companhia genuinamente assim, brasileira ela surgiu em Niterói, no Rio de Janeiro, e foi dirigida por João Caetano. Aí ele representou a tragédia de José também, o poeta da Inquisição,
E depois disso, o teatro genuinamente brasileiro, né, busca sua nacionalidade, né? Eles se propunham a criar uma identidade do Brasil, né? Porque eles eram... a gente era colônia de Portugal e era só isso, então teria que ter... A gente ganhou a independência, então teria que ter uma nacionalidade, né? Que não fosse só uma extensão de Portugal. Daí começou o romantismo no Brasil, né? Era um dos grandes caras aí da comédia de costumes do Brasil, é o Martins Pena. Essas comédias eram situações para arrancar o riso de todo mundo, né? E também tinha um cunho idealista romântico, né? De criação de símbolos nacionais, essas coisas todas aí. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E o ator também é um fingidor? Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que está sentindo de verdade? Walter, oi. Agora imagina que você está sentindo uma grande dor, uma perda. Queria que você sentisse isso e expressasse essa dor. A palavra ficção quer dizer exatamente isso, ato de fingir. Será que o teatro é fingimento? Será que o teatro não pode tratar da realidade? Nesta teleaula, vamos aprender um pouco sobre o teatro burguês, o romantismo e o melodrama. Vamos ver também o realismo e o naturalismo no teatro. Vamos tentar entender o impacto das novas tecnologias nos espetáculos teatrais. E, por fim, vamos compreender o teatro como instrumento de crítica da sociedade. E aí, como é que fica o teatro? Ficção ou realidade? Acabei de comentar com a mamãe. Parabéns, tá indo muito Obrigada. bem. Isso aí. Tchau, até a próxima. Ai, tchau. Nossa, dona Leila, quanta amabilidade. Fingimento, tudo fingimento. Ele veio me cumprimentar pela minha administração. Sei. Paulo é o filhinho da mais antiga moradora do prédio. A mãe, Dona Elizabeth, foi síndica do prédio por mais de 40 anos. Na última eleição para síndico, ela quis passar o cargo para o filho, mas... Valeu! E aí, pessoal? Obrigada!
Mas a gente não vive numa monarquia, tem que ser no voto. Foi-se o tempo dos reis e rainhas. Nos séculos XVIII e XIX, a Europa foi varrida por revoluções. Os reis caíram e foram criadas as assembleias. Todos, naquela época, queriam liberdade, igualdade e fraternidade. No teatro, aconteceu a mesma coisa. Foi em meio a essas mudanças que surgiu o teatro romântico. Mas teatro romântico é um nome que engana. Como assim? As obras dos autores românticos nem sempre vão tratar apenas de histórias de amor ou paixões impossíveis. O centro do teatro romântico é o ser humano. Mas em vez de contar apenas a história de sua vida ou de sua família, esse teatro vai falar da emoção dos personagens. O texto teatral que predominava era o melodrama. Melodrama. Peça demasiado sentimental e romântica, com situações e diálogos turbulentos e pomposos, mas de caracterização escassa e superficial. As cenas do cinema mudo e de circo-teatro, com representação exagerada, são bons exemplos do estilo melodramático. E muitos filmes de cinema e telenovelas ainda usam e abusam do melodrama. O melodrama é um estilo que se remete à realidade, né? Mas ele pretende usar a realidade, usar os dados da realidade para passar uma mensagem. Geralmente uma mensagem moralista, uma mensagem que pretende passar uma lição do que é o bom, do que é o bem, do que é o mal, não é? Por isso até que os personagens são divididos em bons e maus e eles são muito marcados nessas suas características, não é? O teatro romântico preferiu a ficção, né? Escolher personagens pouco comuns, lugares pouco comuns, não é? Distanciados no tempo e no espaço. Então ele não se preocupava muito com a realidade. Na verdade, havia um conflito com a realidade existente. Por isso que ele procurava fugir dela. Nós precisamos dar um jeito nessa Leila. Mas como, mamãe? Deixa comigo. Voltar para a Suíça, então... Esse tempo todo você esteve na Suíça, não na fazenda em Santa Cruz? Nossa, dona Leila, eu consigo imaginar umas cenas bem melodramáticas baseadas nessa última eleição. Baseada na dona Elizabeth, isso sim, porque a minha plataforma foi muito realista. Muito bem. Chega de falar de melodrama. É hora de falar do realismo e do naturalismo no teatro. O realismo, em vez de falar de paixões, vai falar das realidades burguesas, o casamento, o dinheiro, a moral. Desde a Grécia Antiga, o teatro era frequentado por populares. A partir do século XVIII, isso começou a mudar. Você é burguês? Não. Sim, não, né? Não me considero. Acho que não. Eu sou um burguês, de certa forma. Como eu não estou na classe alta, eu não me considero um burguês. O que é ser um burguês? Não conhece o lado pobre da vida. Pessoas de classe alta, né? Discriminação entre o rico e o pobre. São pessoas que adquirem uma série de bens, compram uma série de bens e têm uma riqueza. Você costuma ir ao teatro? Bastante. Atualmente, muito pouco. Pô, no teatro sempre. Adoro o teatro. A senhora acha que o burguês vai ao teatro? Acho que sim. Ah, com certeza não. Alguns sim, outros não. Você acha que o teatro é feito pro povo ou o teatro é feito pra burguesia? Não, o teatro é feito pro povo, né? Não, eu acho que é pra quem gosta, né? Pra quem tem um interesse, um conhecimento cultural. Burguês era quem morava no burgo, um outro nome para dizer cidade no fim da Idade Média. As cidades cresceram, os burgueses ficaram mais ricos e passaram a dominar a vida política, social e econômica das sociedades europeias. A maior parte do teatro feito hoje no mundo, ele só chega para uma plateia que tenha recursos, para uma plateia privilegiada. O teatro é como a vida. A partir da hora que a vida foi se aburguesando, o teatro foi se aburguesando. O teatro é reflexo da vida, sempre. Depois do realismo, chegou-se ao naturalismo, que passou a falar de pessoas comuns, de operários, que entram em cena pela primeira vez como personagens. Esse teatro exigiu do ator um novo modo de representar, sem exageros e afetações. Uma representação que não fosse diferente da vida real.
Gente, eu não vou conseguir gravar. Eu tô muito nervosa, minha mãe não tá bem. Calma. Quer um copo d'água com açúcar? Não, gente, não grava não, por favor. Você acreditou que ela estava mal mesmo? Você só acreditou porque eu fiz uma interpretação naturalista imitando a vida real. A conquista do naturalismo influenciou não só o teatro, como comerciais, filmes, telenovelas. O naturalismo está por toda parte. O russo Konstantin Stanislavski é um dos responsáveis por essa conquista. Ele foi ator e um dos criadores da função de diretor e elaborou um sistema que iria revolucionar a interpretação. Todo esse sistema de segurança que está aí, o portão eletrônico na garagem, o novo sistema de interfone, as luzes dos corredores com sensores fotoelétricos, toda essa tecnologia foi instalada na minha gestão. Antigamente, a iluminação era feita com vela. Exatamente, a iluminação era vela? Tá certo que a administração da Dona Elizabeth não era aquelas coisas, mas o prédio tinha eletricidade. Eu sei, Dona Leila. Eu estou falando do teatro de antigamente. A iluminação era a vela. A tecnologia da luz influiu na mudança da estética do teatro. Os cenários, os figurinos, a maquiagem foram se transformando para obter um melhor efeito dessa iluminação. Junto com as conquistas de qualidade técnica, o teatro foi desenvolvendo seu lado comercial. Começaram a surgir as primeiras companhias particulares. Os Estados Unidos começaram a contratar grandes atores europeus. Grandes teatros começaram a ser construídos e grandes espetáculos a ser produzidos. O teatro virou show business. A importância da iluminação está ligada diretamente ao sentido incrível da visão, né? Então, como as imagens ultimamente têm tido uma importância muito grande, o que se vê é importante, né? Um sentido para o qual os criadores têm que dar atenção, né? E o que se vê é o que a luz revela, né? Vamos pensar um pouco. Vale a pena fazer um resumo dessa evolução tecnológica do teatro. Aí está. No começo, era uma grande arena aberta. Com o tempo, vieram as salas fechadas, iluminadas a vela. Depois, a iluminação a gás e a luz elétrica. Até chegar ao teatro dos nossos dias, com palcos giratórios, elevadores, mesas de luz e som, computadores. Ufa! Teatro também é inovação. Na Grécia e na Idade Média, era um ritual sagrado. Na Roma Antiga e Renascença, diversão e entretenimento. A partir do realismo e naturalismo, o teatro se transformou de forma mais acentuada em um instrumento de discussão e crítica da realidade. O faz de conta do teatro, que imitava a vida real, não impediu o surgimento de um teatro com cenários abstratos ou conceituais, sem a preocupação de reproduzir a realidade. A relação do teatro com a ganha força com o alemão Bertolt Brecht, um dos maiores dramaturgos do século XX. Para ele, Então, galera, depois do romantismo aí, vem o realismo e o naturalismo, né? O realismo, ele procura descrever, né, a sociedade de forma realista, né? Com o intuito assim, de demonstrar a realidade tal como ela é. Sem fantasiar tanto como acontecia no romantismo, né? E o naturalismo procura descrever os seres humanos de forma
realista, né? Com todos os seus problemas sociais, financeiros, amorosos e familiares. Então, o melodrama burguês, aí no final do século XIX, passa a privilegiar as cenas do cotidiano, né? Pessoas comuns, aí rompendo com o idealismo romântico lá. Aí surge o realismo. O teatro realista aqui no Brasil retrata a realidade do povo do Brasil, né? Seus problemas sociais, identificados naquela época. Em vez dos personagens serem personagens românticos, as peças traziam trabalhadores e pessoas mais simples assim. E com problemas de ordem social, financeiro, familiar, falsidade, era o tema que era abordado, né, para demonstrar a realidade tal como ela é. Convivência de um teatro naturalista, né? Era muito influenciado pelo o Stanislavski, né? Que ele nasceu na Rússia em 5 de janeiro de 1863. Stanislavski, né? Ele criou e desenvolveu e sistematizou e aprimorou o que ele denominava assim de sistema. Eram ações físicas, ele falava de um espírito interior, uma energia, né? E também usava muito a imaginação, né? Aí tudo isso era método para uma interpretação do autor, né? Uma interpretação naturalista. Ele publicou mais ou menos assim, uns 4 livros em português, né? Que é A Minha Vida na Arte, e A Preparação do Ator, A Construção da Personagem e A Criação de um Papel, né? Então ele tem a forte influência assim, de formação técnica, né? Da arte de representar, da interpretação no palco. Ele aí, Konstantin Stanislavski, né? Aí depois surge o que? O modernismo. Modernismo, isso aí, justamente. Fazer uma pergunta. Para que serve o teatro? O teatro é uma manifestação de cultura, de história. Diversão, né? É a representação da vida, eu vejo assim. Para divertir, entreter. Para informar, para divertir. Eu acho que hoje é uma mescla de tudo isso, um pouco de crítica, um pouco de entretenimento, né? Acho que é importante a gente passar a refletir, entender que o teatro é um reflexo do nosso cotidiano. Na teleaula de hoje, vamos ver o início do teatro no Brasil como forma de catequese. Vamos saber o que a chegada da família real significou para as artes e para a cultura no Brasil. Vamos ver como surgiu o teatro genuinamente brasileiro e como esse teatro evoluiu. E você? Já parou para pensar para o que serve o teatro? Teatro pra quê? Teatro pra quê? Para divertimento, horas. Para passar o tempo, divertir. O que mais? Será que teatro é só entretenimento mesmo? Falando isso, você conhece aquele menino do centro? O Rafa? Rafa só sai de casa para a escola. O resto do dia passa na frente do computador ou da televisão. Rafa nunca foi a uma peça de teatro, por exemplo. Teatro pra quê? Tem um autor extremamente importante e significativo no século XX que ele diz: para não ser óbvio, para fugir do senso comum
e para ter uma intervenção na vida de modo crítico, ou seja, para a gente ser sujeito da gente mesmo, para estabelecer outras formas de relação, de comunicação, de aconchego, de afeto com as pessoas, que o mundo tal e qual está dado e posto roubou de nós essa capacidade. Teatro para ficar vivo, teatro para manter a saúde, teatro principalmente para a gente lembrar que é cidadão, que a gente só existe e só cresce na relação com o outro. Porque teatro é o lugar natural para que os cidadãos discutam as suas questões. Teatro para que você possa ver um pedacinho da vida recortado ali no palco, poder enxergar melhor a sua vida cotidiana e, quem sabe, transformá-la. Se não é para divertir, para que mais pode servir o teatro? Para alfabetizar, ensinar coisas religiosas, isso para começo de conversa. Como é que é? No Brasil, como na Grécia e na Idade Média, o teatro começou por meio de um culto religioso. Os índios tinham seus rituais em que dançavam, cantavam e até faziam espetáculos de bonecos. Através dessas demonstrações de teatralidade dos indígenas, os jesuítas perceberam que o teatro poderia ser usado das mais diversas formas para instruir e catequizar. Catequizar. Instruir em assuntos religiosos. Padre Anchieta era um dos principais jesuítas que realizavam essas representações, nas quais se misturavam brancos, índios e mamelucos. As cerimônias teatralizadas e o teatro de catequese desapareceram, e em seu lugar surgiu o teatro e as festas populares, como o Bumba Meu Boi, por exemplo. Na época do Brasil colonial, o povo fazia teatro mesmo, era na rua. Eram desfiles divertidos, com muitos participantes, inclusive escravos mascarados, com roupas e adereços, tocando instrumentos, fazendo a festa. Vamos pensar um pouco. Peraí, povo na rua, máscaras, música, fantasia... Eu conheço essa história. Isso tem tudo a ver com o carnaval. Pois é isso mesmo. Essas festas eram uma antecipação do que viria a ser o carnaval atual. Oh, teatro e carnaval, quem diria? Eu sempre pensei no teatro como uma coisa grega, lá de longe. Você sabia que a história das artes no Brasil e do teatro brasileiro tem um momento muito importante com a chegada da família real? A chegada de Dom João VI e da família real em 1808 significou um grande salto para as artes e para a cultura brasileira. A corte precisava de diversão e as companhias estrangeiras começaram a se apresentar por aqui. Mas o povo ficava do lado de fora, assistindo à entrada dos aristocratas. Teatro pra quê? Diante de um mundo em que existem inúmeras tecnologias e formas de comunicação que mais distanciam as pessoas do que qualquer outra coisa, o teatro é uma forma de comunicação e expressão humana que coloca as pessoas umas diante das outras. Nesse sentido, ele é único. Para criar indivíduos, para criar criaturas, pessoas pensantes. Será que eu ouvi bem? As companhias que se apresentavam nos teatros para a aristocracia eram companhias estrangeiras? Eram. Então não era teatro brasileiro? Não. Oh, deuses do teatro! Até quando? Até João Caetano. João Caetano foi um dos responsáveis pelo surgimento do teatro profissional brasileiro. Na primeira metade do século XIX, ele fundou a primeira companhia teatral brasileira, só com atores brasileiros e com propósitos nacionalistas. Chegou a hora e a vez dos autores e atores nacionais! Viva o teatro brasileiro! Mas o Brasil tinha autores de teatro? Ou se tinha. O romantismo dava suas caras por aqui. E foi nessa época que o Brasil teve a sua independência literária, conquistando uma liberdade de pensamento e expressão. Vários autores surgiram, como Martins Pena, por exemplo. Ele é considerado o criador da comédia de costumes no Brasil.
A Grande Família, um dos maiores sucessos da televisão brasileira, é um legítimo descendente da comédia de costumes. O teatro romântico, mesmo na Europa, já tinha despertado para o interesse pelas coisas populares, né? pela identidade nacional, mesmo europeia, mesmo nos países europeus. E quando isso se transferiu para o Brasil, que era uma nação que estava se construindo, tinha passado pela independência há muito pouco tempo, o teatro romântico, os temas que ele propunha, se encaixaram perfeitamente na formação, quer dizer, serviram para esses autores poderem falar do Brasil, falar de um novo país que estava se construindo, das questões que se colocavam no momento para refletir e criar essa nacionalidade, que é essa imagem do Brasil. Afinal, o Brasil precisava aparecer como um país diferente daquele que tinha sido até então, que era parte de Portugal. Ele tinha que se mostrar agora como um país único, não é? Então, o que seria único no Brasil? O seu povo, a sua história, os seus heróis, não é? Então, o teatro romântico permite usar esses temas, né? Incentiva que se usem esses temas nas suas peças, né? Então, ele se prestou muito bem a isso. Arthur Azevedo nasceu durante o Império, passou pela República e morreu no início do século XX. Era especialista em teatro musicado, burletas e revistas. Era um craque do teatro brasileiro e ajudou a criar uma dramaturgia nacional autêntica. Procópio Ferreira, Leopoldo Frois e Lucília Pérez foram grandes astros das comédias de costumes. Eu ouço falar muito do teatro de revista. Dizem que eram espetáculos populares, muito divertidos, que fantasiavam a vida cotidiana. E a Dercy Gonçalves era a estrela desta época. E uma coisa muito curiosa, eles contratavam um grupo de umas 10 pessoas, todo o espetáculo, para rir e aplaudir nas horas certas. Era a claque. Inspirada na claque, a televisão também tem lá suas maneiras de animar o público. Quem nunca se anima a sair de casa e ir ao teatro é Rafa. É internet e televisão 10 horas por dia. Opa, ele vai sair. Será que acabou a tinta da impressora? Será que ele vai comprar uma placa nova para o computador? Teatro? Pra quê? Para que teatro é o equivalente a perguntar: para que arroz com feijão? Para que oxigênio? Para não morrer. Teatro para conhecer o ser humano, por isso ele vale a pena. 28 de dezembro de 1943 foi um dia histórico para o teatro moderno brasileiro. Foi a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, com direção de Zimbinski, cenários de Santa Rosa, representado pela companhia Os Comediantes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi um sucesso estrondoso, com mais de 20 minutos de aplausos em pé. Outro autor de longa data é Ariano Suassuna. Sua peça Alto da Compadecida, adaptada para a TV e para o cinema, faz sucesso até hoje. A partir dos anos 40, o teatro infanto-juvenil deu um salto de qualidade, graças ao trabalho de autores e diretores como Lúcia Benedetti, Júlio Gouveia, Tatiana Belinque. Júlio e Tatiana foram os primeiros a levar boa literatura para a televisão, estreando nos anos 50 na extinta TV Tupi, a primeiríssima Paulo. O seriado foi repaginado muitas vezes e é até hoje um grande sucesso. Bom dia! Outros autores importantes no teatro infanto-juvenil brasileiro foram Maria Clara Machado, autora de Pluft e o Fantasminha, e Ilo Krugli, do teatro Vento Forte. O TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, era formado por grandes atores como Tônia Carreiro, Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Cleide Diácones, Paulo Altran, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito. Foi um grande momento do teatro nacional. O Teatro Oficina foi criado com a participação de José Celso Martinez Correia, Renato Borg, Fauzi Arapi, Eti Fraser e Amir Haddad. Em 1967, o grupo montou seu espetáculo de maior sucesso,
O Rei da Vela, de Oswald de Andrade. O Teatro de Arena é outro que virou história. O maior sucesso do grupo de Augusto Boal foi a montagem de Eles Não Usam Black Tie, em 1958. Texto escrito pelo então jovem ator Gianfrancesco Guarnieri. A cultura brasileira viveu um surto que durou de 45 a 64 até 68, em que o teatro, junto com o cinema, a televisão, música, viveu um grande momento de criatividade. Os grupos da época, Arena, Oficina, eles terminaram basicamente por causa do golpe militar de 64. Em primeiro lugar, pela perseguição direta a alguns artistas e a censura dos textos e dos espetáculos. E, em segundo lugar, por uma nova conjuntura econômica que levou a que os grupos não pudessem sobreviver daquela maneira. A partir dos anos 90, com a abertura política, a gente vive um novo momento, com o surgimento de autores, atores e principalmente grupos no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Brasil inteiro, que nesse momento produzem com grande qualidade. Então, galera, modernismo, né? Modernismo, né? Brasileiro. Então, a montagem de vestido de noiva, né? De Nelson Rodrigues. Em 1943, pelo teatral Carioca, os comediantes, eles introduzem um novo conceito no teatro moderno brasileiro, né? Vamos lá. Mais de 30 anos depois, Zé Celso, do Teatro Oficina, deu ao texto de Oswald de Andrade sua perfeita tradução, né? Porque foi um sucesso estrondoso, né? O Rei da Vela e Oswald de Andrade. Então, com tudo isso surgiu o Teatro Oficina, né? Que eles buscando alternativas de trabalho baseado no coletivo, né? Então todo o trabalho era coletivo. O Teatro Oficina buscou sempre assumir crítica diante da realidade, né? Então com o realismo e o vai surgindo grupos, né, de Teatro Oficina. Esse grupo aí é teatro amador, né? Foi formado por estudantes da Faculdade de Direito de São Paulo, né? Que tinha Zé Celso, Martins Corrêa, Renato Borges, Carlos de Queiroz Teves, Almir Haddad, Moacir Duval, Jairo Duarco, Flexa. Então foi muito marcado por estudos, né? Uso de técnicas, remontagem, releituras lá, de Brecht e Grotowski e outros grandes mestres aí do teatro, né? Eles também buscaram uma abertura, experimentação, questionamento das suas próprias obras, né? Das seus próprios espetáculos, né? Então sempre tinha uma visão crítica e abordava esses temas e eram trabalhos em conjuntos. Brecht, né? De 1898 a 1956. Ele foi um poeta, romancista, dramaturgo. Ele foi um dos renovadores do teatro moderno na Alemanha. Considerado um dos mais importantes do século XX, Brecht dava importância à dimensão pedagógica, né, do teatro. Ele tinha uma caracterização narrativa e descritiva, que apresentava acontecimentos sociais, né, coisas do cotidiano. Mas ao mesmo tempo ele buscava entreter e fazer refletir, né? Ele não só se limitava a explicar o mundo, ele se dispunha a modificá-lo, era o que ele queria no seu teatro. Ele tinha um pensamento político, né?
falava que a finalidade da não é só a emoção, sim elevar aquela emoção mais elevada, né? Então associar o naturalismo do teatro, pensamento político e aprofundado, né? Teve muitas obras, né? Baal, Tambores de Noite, que o homem é um homem, obra de Três Ventins. Foi um cara muito importante aí no teatro. E também nesse tempo aí surgiu o Teatro Arena, mais importantes grupos teatrais da década de 50 e 60 no Brasil. Que se iniciava aí a ditadura militar, né? Perto do golpe de 64. Os espetáculos eram montados e escritos por integrantes do grupo também, né? Então, eles pegavam o cotidiano e dramatizavam, encenavam, né? E o público poderia também se questionar dentro do espetáculo, que é o que propunha Augusto Boal, o teatro do oprimido, né? Então, era um teatro interativo, né? Espetáculos montados pelo grupo, né? E também influenciado pelo pensamento político de Brecht, né? Depois disso veio a censura, né? O golpe militar. O golpe militar de 1964, veio a censura de espetáculos proibidos, né? E é isso, né? Então, somente nos anos 70 o teatro mostra algumas produções, né? Então, é isso. Gostaria de agradecer a você que ficou aí, quis saber um pouquinho mais do teatro, né? Dessa história, de como surgiu, como o teatro se modificou ao longo do tempo, não é? E eu também queria te convidar para continuar a semana, né? A semana do teatro, né? Que vai ter vários convidados aí. Então, se fosse você, eu não perdia. Lei Aldir Blanc, né? Teatro, Semana do Teatro, vídeo palestras, oficinas, organizado por mim, às 18 horas no YouTube. Esse aqui foi o primeiro dia, sou eu. Deu um atrasozinho por causa do problema técnico. Amanhã é com o Duílio Cunha, né? Ator, diretor e professor, um bate-papo bem legal. Depois na quarta é com o professor Diógenes Maciel. E na quinta é a companhia Café com Pão de Teatro, teatro de rua. A galera está se destacando bem aí no teatro de rua de Campina Grande, faz um ótimo trabalho. Tem o Chico Oliveira também, né, que é ator, diretor e professor lá do CAC, lugar de onde eu fui formado. Então, é isso, eu só queria agradecer vocês por estar aqui, por prestigiar esse evento e obrigado.